Bem-vindo ao nosso canal. Na descrição desse vídeo, separamos uma lista especial com os melhores títulos para complementar ainda mais a sua jornada. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Resumo em audiolivro de hoje. A Única Coisa. De Gary Keller. Imagine por um instante a sua rotina. Mensagens no celular, e-mails acumulados, reuniões intermináveis, tarefas que se multiplicam. E no final do dia, a sensação de que você fez muito, mas avançou pouco. Soa familiar? Gary Keller começa A Única Coisa justamente com essa constatação. A vida moderna é uma avalanche de distrações que nos empurra para a mediocridade. Fazemos muitas coisas, mas não as coisas certas. Estamos sempre ocupados, mas raramente produtivos. O preço da dispersão. Keller e Papasan afirmam que existe uma mentira que destrói nossa produtividade. A chave do sucesso é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, na prática, o que isso produz? Estresse. Falta de direção. Resultados medianos. Pace. Quantas vezes você começou o dia com planos claros e terminou perdido em tarefas pequenas? Quantas vezes sua lista de afazeres só cresceu, em vez de diminuir? Quantas vezes a vida pareceu uma corrida sem linha de chegada? A verdade é que a vida não recompensa a ocupação. Ela recompensa o foco. O poder da única coisa. É nesse ponto que surge a filosofia do livro. Sempre existe uma única coisa, entre todas, que fará toda a diferença. Uma única ação que, se realizada agora, tornará todo o resto mais fácil ou até desnecessário. Essa é a pergunta central da obra. Qual é a única coisa que eu posso fazer agora, tal que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta simples tem o poder de cortar a confusão, eliminar o supérfluo e revelar o que realmente importa. O que este livro entrega? Ao longo do livro, os autores nos guiam por uma jornada que desmonta mentiras comuns sobre produtividade, revela verdades contraintuitivas e nos ensina a aplicar o poder do foco em todas as áreas da vida. Eles mostram que sucesso não é sobre trabalhar mais, mas sobre trabalhar melhor. Não é sobre correr em todas as direções, mas sobre alinhar tudo em torno do que realmente importa. O convite ao ouvinte. Este não é apenas um livro de produtividade. É um chamado para você mudar sua forma de pensar, de agir e até de viver. Seja em negócios, em carreira, em saúde, em relacionamentos ou em espiritualidade. A filosofia da única coisa pode transformar completamente seus resultados. E este resumo expandido vai conduzir você, capítulo por capítulo, a compreender e aplicar essa filosofia. Capítulo 1 – O foco essencial. A diferença entre o trivial e o essencial. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive atolada em tarefas pequenas? Responder mensagens, apagar incêndios, atender urgências alheias. No fim, muito esforço e poucos resultados. Keller e Papasan chamam isso de trivialidade. Quando confundimos movimento com progresso. Mas os grandes realizadores não vivem assim. Eles aprenderam a filtrar, a dizer não ao que não importa. E a concentrar energia no essencial. O poder da escolha. O segredo está em uma palavra: escolha. A cada momento, você escolhe onde colocar seu tempo, sua energia e sua atenção. E essa escolha, repetida diariamente, molda sua vida inteira. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Imagine duas pessoas. Uma divide seu tempo entre 10 atividades diferentes. A outra escolhe apenas uma prioridade e investe nela. Depois de 5 anos, quem terá avançado mais? Quem se espalhou em muitas direções ou quem concentrou energia em uma só? A resposta é óbvia. O foco amplifica resultados. O princípio do dominó. Gary Keller traz uma metáfora poderosa: o efeito dominó. Um dominó de apenas 5 centímetros pode derrubar outro 50% maior. Se essa progressão continuar, o 18º dominó teria o tamanho da Torre de Pisa. E o 31º seria maior que o Monte Everest. O que isso significa? Que pequenas ações focadas, repetidas consistentemente, criam um efeito exponencial. Um hábito leva a outro. Uma conquista abre portas para a próxima. Uma única decisão alinhada pode, com o tempo, transformar toda a sua vida. Foco não é restrição, é poder.
Muitas pessoas resistem ao foco porque acreditam que ele limita a vida. Mas Keller ensina que o foco não restringe. Ele liberta. Quando você escolhe sua única coisa, elimina distrações. Ganha clareza. E cria espaço para progredir mais rápido. Lâmpada elétrica é exemplo real. Empreendedores que focaram em um produto ou serviço antes de diversificar conquistaram mais sucesso do que aqueles que tentaram abraçar tudo ao mesmo tempo. O mito da vida equilibrada. Outra revelação do livro é que a vida não é equilibrada. Quem busca equilíbrio absoluto, tentando dar atenção igual a tudo, acaba frustrado. O segredo não é equilíbrio perfeito. É contrapeso intencional. Ou seja, aceitar que em alguns momentos você precisa focar intensamente em uma única coisa. E em outros, retomar o equilíbrio entre áreas importantes. Mas nunca abrir mão do foco essencial. O exemplo da lanterna. Pense em uma lanterna. Se você espalha a luz, ela ilumina um espaço amplo, mas fraco. Se concentra em um ponto, a luz se torna intensa, capaz até de queimar como um laser. Assim é sua vida. Dispersa, é fraca. Focada, é poderosa. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho vivido no trivial ou no essencial? O que eu poderia eliminar hoje para liberar espaço para minha única coisa? Estou espalhando energia em muitas direções, ou concentrando-a onde importa? Conclusão do capítulo 1. Keller nos lembra que o foco essencial não é luxo. É necessidade. Para viver uma vida extraordinária, você precisa aprender a fazer menos, mas melhor. Precisa descobrir qual é o dominó que, se derrubado, fará todo o resto se alinhar. Agora que entendemos o poder do foco essencial, é hora de enfrentar um obstáculo ainda mais profundo. As mentiras que nos contaram sobre sucesso e produtividade. E esse será o tema do próximo capítulo. As 6 mentiras que desviam você do foco. Capítulo 2. As mentiras que nos contam. A armadilha das mentiras modernas. Vivemos em uma era onde o estar ocupado virou status. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: minha vida é uma correria, não paro um minuto? Mas será que isso é realmente sinal de sucesso? Jerry Keller alerta: existem 6 grandes mentiras que distorcem nossa forma de viver e trabalhar. E para viver com foco, precisamos desmontá-las uma a uma. Mentira 1: tudo importa igualmente. Essa é a base de quase toda confusão. Quantas vezes você fez listas de tarefas gigantescas, tratando tudo como prioridade? Mas se tudo é prioridade, nada é prioridade. Lâmpada elétrica exemplo. Responder todos os e-mails não tem o mesmo peso que fechar um contrato. Arrumar gavetas não tem o mesmo impacto que cuidar da sua saúde. Keller ensina: a vida não é sobre equilibrar todas as tarefas. É sobre identificar a tarefa essencial. Mentira 2: multitarefa é eficaz. Por anos fomos incentivados a acreditar que ser multitarefa é uma habilidade admirável. Mas a ciência mostra o contrário: a multitarefa é uma ilusão. O cérebro não faz 2 coisas complexas ao mesmo tempo. Ele apenas alterna rapidamente entre uma e outra. E cada vez que muda de foco, perde eficiência. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Se você tenta escrever um relatório enquanto responde mensagens, vai demorar mais, cometer mais erros e se cansar mais rápido. Produtividade não é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É fazer a coisa certa, de forma concentrada. Mentira 3: disciplina é tudo. Muita gente acredita que pessoas de sucesso têm disciplina de ferro. Mas Keller revela uma verdade contraintuitiva. O sucesso não exige disciplina constante, mas disciplina suficiente para criar bons hábitos. Disciplina é necessária apenas no início. Depois que o hábito se instala, ele passa a funcionar no automático. Lâmpada elétrica exemplo. Se você cria o hábito de caminhar todas as manhãs, no começo precisa de disciplina. Depois de semanas, torna-se natural. O segredo não é viver de disciplina eterna, mas usar disciplina para instalar hábitos corretos. Mentira 4: força de vontade está sempre disponível. Outra crença comum é pensar que sempre teremos força de vontade para agir. Mas Keller mostra que a força de vontade é como uma bateria. Ela se esgota ao longo do dia. Quanto mais decisões você toma, menos energia sobra para escolhas importantes. Lâmpada elétrica exemplo.
Por isso, muitas pessoas conseguem comer saudável de manhã, mas cedem à tentação à noite. Ou trabalham bem cedo, mas perdem produtividade à tarde. A solução? Colocar sua única coisa no início do dia, quando sua energia está mais forte. Mentira 5. Uma vida equilibrada é possível. A busca por equilíbrio perfeito entre todas as áreas da vida é outra ilusão. Equilíbrio absoluto significa viver na mediocridade, sem se aprofundar em nada. A vida extraordinária exige desequilíbrio produtivo, investir tempo intenso no que importa agora, sem abandonar outras áreas, mas aceitando que não receberão atenção igual. Lâmpada elétrica exemplo. Um atleta que treina para as Olimpíadas não vive equilibrado. Ele foca intensamente em seu objetivo, e isso exige sacrifícios temporários. O segredo não é equilíbrio constante. É saber quando e onde desequilibrar com propósito. Mentira 6. Grandes resultados exigem grandes sacrifícios. Por fim, muitos acreditam que só alcança sucesso quem se sacrifica de forma gigantesca, trabalhando sem parar. Mas Keller mostra que o oposto é verdade. Grandes resultados vêm de foco em poucas ações. Não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o que realmente importa. Lâmpada elétrica exemplo. Um escritor não publica livros porque escreve 24 horas por dia. Ele publica porque reserva algumas horas consistentes para escrever todos os dias. O segredo é escolher poucas ações-chave e mantê-las. Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho tratado todas as tarefas como igualmente importantes? Estou me enganando com a ilusão da multitarefa? Uso disciplina de forma estratégica para criar hábitos, ou tento forçar disciplina eterna? Coloco minha única coisa no início do dia, quando minha energia é maior. Estou buscando equilíbrio absoluto, ou aceitando o foco intencional? Estou confundindo esforço desmedido com resultados extraordinários? Conclusão do capítulo 2. As 6 mentiras da produtividade são como correntes invisíveis. Enquanto acreditamos nelas, vivemos ocupados, mas não avançamos. Quando as quebramos, abrimos espaço para a verdade. A vida extraordinária nasce do foco no que importa. Agora que desmontamos as mentiras, é hora de olhar para a verdade simples que guia toda a produtividade. No próximo capítulo, veremos como resultados extraordinários são sempre consequência do foco em poucas ações essenciais. Capítulo 3. A verdade simples da produtividade. O que realmente produz resultados? Quantas vezes você já terminou um dia exausto, mas com a sensação de que não avançou em nada realmente importante? Essa é a armadilha de quem confunde ocupação com produtividade. Jerry Keller afirma: a verdade simples é que resultados extraordinários vêm do foco em poucas coisas essenciais. Não é fazer mais. É fazer menos, mas com impacto maior. O princípio de Pareto, 80-20. Essa verdade já foi descoberta há mais de um século por Vilfredo Pareto. Ele percebeu que 80% da riqueza da Itália estava concentrada em 20% da população. E, com o tempo, essa proporção se mostrou presente em quase tudo. 20% dos clientes geram 80% dos lucros. 20% das tarefas produzem 80% dos resultados. 20% dos esforços geram 80% das conquistas. Keller nos lembra: o segredo da produtividade é identificar quais são os seus 20% mais valiosos e eliminar ou delegar os outros 80%. O foco na alavanca certa. Imagine alguém tentando mover uma pedra gigantesca com uma alavanca pequena. É esforço sem resultado. Agora imagine usar uma alavanca longa, apoiada no ponto certo. Com pouco esforço, a pedra se move. Assim é sua vida. Quando você encontra a alavanca certa, a única coisa que importa, consegue resultados imensos com muito menos energia. Exemplos práticos. Lâmpada elétrica no trabalho. Um vendedor pode gastar tempo respondendo e-mails, organizando papéis, indo a reuniões. Mas sua única coisa é falar com clientes. É isso que gera vendas. Lâmpada elétrica na saúde. Você pode se perder em dietas complexas e suplementos. Mas sua única coisa pode ser simplesmente exercitar-se 30 minutos por dia. Lâmpada elétrica nos relacionamentos. Milhares de atividades sociais podem distrair. Mas sua única coisa pode ser dedicar tempo de qualidade genuíno com a pessoa amada. A verdade do progresso exponencial.
Quando você identifica e repete sua única coisa, dia após dia, acontece um efeito acumulativo. Os resultados crescem como juros compostos, pequenos no início, mas gigantescos com o tempo. Keller explica: produtividade é disciplina aplicada em foco. E o foco repetido se transforma em progresso exponencial. Cortando o ruído. A vida moderna está cheia de ruídos, notificações, obrigações sociais, distrações digitais. O segredo da produtividade não está em fazer mais rápido essas tarefas. Está em perguntar: preciso mesmo fazer isso? Na maioria das vezes, a resposta é não. E ao eliminar o que não importa, sobra espaço para o que importa de verdade. Reflexão prática. Pergunte-se agora: quais são os 20% das minhas atividades que geram 80% dos meus resultados? Quais tarefas eu poderia eliminar ou delegar hoje? Qual é a alavanca que, se eu pressionar consistentemente, mudará tudo? Conclusão do capítulo 3. A verdade simples da produtividade pode ser resumida em uma frase: resultados extraordinários vêm de foco extraordinário. Não é sobre abraçar o mundo. É sobre encontrar sua única coisa e protegê-la contra todas as distrações. Agora que entendemos a verdade da produtividade, chegou o momento de aprender a ferramenta mais poderosa do livro. A pergunta focalizadora, uma simples pergunta capaz de alinhar sua vida inteira em torno daquilo que mais importa. Capítulo 4. A pergunta focalizadora. O poder de uma única pergunta. Imagine ter uma bússola que sempre aponta para o norte, não importa onde você esteja. É isso que a pergunta focalizadora representa para a sua vida e produtividade. Ela elimina a confusão, corta o excesso e revela o essencial. A pergunta é: dedo indicador apontando para a direita, qual é a única coisa que eu posso fazer agora, tal que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Simples? Sim. Mas transformadora. O efeito da pergunta na vida real. Keller explica que essa pergunta funciona como um farol em meio à neblina. Quando tudo parece urgente, ela mostra o que é importante. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Um estudante sobrecarregado pode se perguntar: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai melhorar meus estudos? Talvez seja revisar uma matéria-chave em vez de perder tempo em pequenos detalhes. Um empresário pode se perguntar: qual é a única coisa que, se eu fizer agora, vai gerar maior impacto no crescimento da minha empresa? Talvez seja ligar para um cliente estratégico e não organizar arquivos. O poder do agora. A pergunta focalizadora inclui uma palavra crucial: agora. Não é sobre o que você deveria fazer amanhã ou no futuro distante. É sobre o que você pode fazer imediatamente. Isso impede a paralisia pelo excesso de opções. E transforma a visão em ação. O impacto acumulativo da pergunta. Quando você aplica essa pergunta diariamente, cria um efeito dominó. Hoje você foca no que importa. O amanhã também. Em uma semana, em um mês, em um ano, os resultados se acumulam. Com o tempo, você terá construído uma vida inteira em torno do que é realmente essencial. Diferentes áreas da vida. Keller mostra que a pergunta focalizadora não se aplica apenas ao trabalho. Ela pode transformar todas as áreas. Lâmpada elétrica na saúde. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, vai melhorar meu bem-estar? Talvez seja beber mais água, dormir melhor ou caminhar 20 minutos. Lâmpada elétrica nos relacionamentos. Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, fortalecerá meu casamento? Talvez seja uma conversa sincera, um gesto de carinho, ou tempo de qualidade. Lâmpada elétrica nas finanças. Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, melhorará minha situação financeira? Talvez seja cortar um gasto inútil ou iniciar uma poupança automática. Essa pergunta funciona em qualquer contexto. A armadilha de muitas metas. Muitas pessoas falham porque tentam abraçar dezenas de objetivos ao mesmo tempo. Mas Keller ensina que você deve se concentrar em uma meta central, aquela que puxará todas as outras. A pergunta focalizadora ajuda a identificar qual meta é essa. E uma vez definida, você deve protegê-la com prioridade absoluta. Como usar a pergunta no dia a dia? Comece seu dia perguntando: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, fará o maior impacto? Aplique-a em cada projeto.
Qual é a única ação que moverá esse projeto para frente? Use-a em decisões difíceis. Qual é a única escolha que me aproxima mais do meu propósito? Reflexão prática. Pergunte-se agora: tenho clareza sobre qual é a minha única coisa neste momento? Estou ocupando meu tempo com o essencial ou com o supérfluo? Se eu aplicasse a pergunta focalizadora todos os dias, como minha vida estaria daqui a um ano? Conclusão do capítulo 4. A pergunta focalizadora é mais que uma técnica. É uma filosofia de vida. Ela coloca você no caminho daquilo que realmente importa e mantém você nele. Com ela, você deixa de ser escravo do urgente e se torna mestre do essencial. Agora que conhecemos a ferramenta central do livro, é hora de aprender como aplicá-la ao longo do tempo, criando hábitos poderosos e construindo uma disciplina sólida. No próximo capítulo, veremos como alinhar sua única coisa com o uso do tempo, os hábitos certos e a verdadeira disciplina. Capítulo 5: Tempo, hábitos e disciplina. O tempo, o recurso mais precioso. Todos nós temos o mesmo número de horas em um dia. A diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não está no tempo que possuem, mas em como escolhem usar esse tempo. Gary Keller insiste: se sua única coisa não está no seu calendário, ela não existe. Você pode ter clareza do que importa, mas, se não reservar tempo sagrado para isso, será engolido pelas urgências. O bloqueio de tempo. A técnica mais poderosa apresentada pelos autores é o time blocking, ou bloqueio de tempo. Consiste em reservar blocos de horas no seu calendário dedicados exclusivamente à sua única coisa. Nada de interrupções. Nada de distrações. Apenas foco profundo. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Um escritor reserva 3 horas de manhã para escrever, sem celular, sem e-mail. Esse hábito, repetido, gera livros ao longo dos anos. Um empreendedor bloqueia 2 horas semanais para estratégias de crescimento, sem permitir que reuniões ocupem esse espaço. O bloqueio de tempo transforma intenção em compromisso. O mito da disciplina constante. Muitos acreditam que pessoas de sucesso são disciplinadas o tempo todo. Mas Keller mostra que isso é um mito. O sucesso não exige disciplina infinita. Exige disciplina suficiente para criar bons hábitos. Uma vez que o hábito é formado, ele passa a exigir muito menos esforço. Lâmpada elétrica exemplo. Nos primeiros dias de academia, é difícil. Mas após meses, seu corpo e sua mente já esperam aquele momento. O que antes exigia força de vontade, agora acontece quase no automático. A importância dos hábitos certos. Keller lembra que hábitos são como sementes. Alguns crescem e dão frutos abundantes. Outros roubam energia e espaço. Seu trabalho é identificar quais hábitos alimentam sua única coisa e cultivá-los todos os dias. Lâmpada elétrica exemplo. Para a saúde, dormir cedo, beber água, se exercitar. Para a carreira, estudar, revisar, praticar foco. Para as finanças, poupar, investir, controlar gastos. Um hábito positivo, mantido por anos, pode mudar completamente sua vida. Como criar um hábito duradouro? Os autores reforçam que hábito não nasce de motivação. Hábito nasce de repetição consistente. Defina o comportamento específico. Exemplo: escrever 500 palavras por dia. Associe-o a um gatilho claro. Exemplo: sempre escrever logo após o café da manhã. Repita até que se torne natural. O cérebro adora padrões. Quanto mais você repete, mais automático se torna. O perigo dos maus hábitos. Mas atenção, assim como hábitos positivos moldam seu futuro, hábitos negativos também moldam, para o lado errado. Ver redes sociais sem limite, procrastinar, dizer sim a tudo. Esses comportamentos parecem pequenos, mas corroem seu tempo, sua energia e seus resultados. Por isso, Keller sugere: seja tão intencional em eliminar maus hábitos quanto em criar bons. Tempo mais hábito mais disciplina. Esses 3 elementos não são separados. Eles se complementam. O tempo bloqueado garante espaço para o essencial. E a disciplina inicial cria a base. O hábito formado garante consistência no longo prazo. Com esse tripé, sua única coisa deixa de ser um desejo e se torna parte da sua vida diária. Reflexão prática. Pergunte-se agora:
Minha única coisa já está reservada no meu calendário? O que hábito posso cultivar para sustentar meu foco? Tenho usado disciplina como ponte para criar hábitos, ou tento viver na força de vontade eterna? Conclusão do capítulo 5. Jerry Keller resume com clareza. Sucesso é sobre administrar seu tempo, criar os hábitos certos e usar disciplina apenas até que esses hábitos estejam enraizados. Quando isso acontece, o que parecia difícil se torna natural. E sua vida avança em direção ao extraordinário. Agora que entendemos a importância de tempo, hábitos e disciplina, é hora de alinhar tudo com um sentido maior. No próximo capítulo, veremos como viver com propósito e clareza, conectando sua única coisa ao significado da sua vida. Capítulo 6. Viver com propósito e clareza. O vazio do sucesso sem propósito. Quantas pessoas você conhece que alcançaram riqueza, status ou carreira, e mesmo assim se sentem vazias? Keller alerta. Não adianta correr rápido se você está na direção errada. Produtividade verdadeira não é apenas alcançar metas. É alcançar metas que realmente importam. E para isso, precisamos de algo maior: propósito. O poder do propósito. O propósito é como um farol. Ele não elimina as tempestades da vida, mas mostra para onde remar. Quando você tem clareza de propósito, suas decisões se tornam mais simples. Sua disciplina ganha energia. Seus resultados têm significado. Sem propósito, qualquer distração parece oportunidade. Com propósito, você sabe dizer não ao que não está alinhado. Clareza gera poder. Keller explica que propósito e clareza estão intimamente ligados. Você só consegue viver com clareza quando sabe por que está fazendo o que faz. Lâmpada elétrica é exemplo prático. Imagine duas pessoas indo para o mesmo trabalho. Uma apenas bate ponto para receber o salário. A outra vê o trabalho como parte de sua missão de servir e crescer. Quem terá mais energia, mais foco e mais resiliência? A resposta é óbvia. Clareza gera poder, conectando a única coisa ao propósito. A grande pergunta é: como alinhar sua única coisa ao propósito de vida? Keller sugere começar de cima para baixo. Propósito de vida: qual é o legado que você quer deixar? Metas de longo prazo: o que precisa alcançar em 10 ou 20 anos para se aproximar desse legado? Metas de médio prazo: o que deve realizar nos próximos 5 anos? Metas anuais: o que precisa acontecer neste ano? Metas mensais, semanais e diárias: quais são as únicas coisas de cada etapa que aproximam você do grande propósito? Esse encadeamento cria uma linha reta entre sua rotina de hoje e seu futuro extraordinário. O exemplo da escada. Pense em uma escada. Cada degrau representa um objetivo menor. Mas o topo da escada é seu propósito. Sem saber qual é o topo, você pode passar a vida subindo escadas e descobrir, tarde demais, que estava apoiada na parede errada. O legado como bússola. Propósito também significa pensar em legado. Quando você partir, o que quer deixar para trás? Lâmpada elétrica exemplo. Para alguns, pode ser impactar a família, deixando valores e exemplos. Para outros, pode ser transformar uma comunidade, um negócio, um movimento. Para outros, ainda, pode ser criar algo artístico ou intelectual que inspire gerações. O que importa é que seja verdadeiro para você. O propósito dá sentido até ao sacrifício. Keller afirma: quando você vive com propósito, até os desafios ganham sentido. Um atleta aceita a dor do treino porque tem clareza da medalha que deseja conquistar. Um pai aceita o esforço do trabalho porque tem clareza da vida que quer proporcionar aos filhos. Sem propósito, sacrifício parece sofrimento. Com propósito, sacrifício se transforma em significado. Reflexão prática. Pergunte-se agora: qual é o meu propósito de vida? Se eu continuar vivendo como hoje, estou indo na direção desse propósito ou não? Qual é a única coisa que, se eu fizer agora, me aproximará do legado que desejo deixar? Conclusão do capítulo 6. Jerry Keller resume com clareza. Viver sem propósito é viver perdido. Viver com propósito é viver alinhado, energizado e com clareza. Quando sua única coisa se conecta ao seu propósito, sua vida deixa de ser apenas ocupada e se torna significativa. Agora que percorremos toda a filosofia de a única coisa,
É hora de unir tudo em um fechamento reflexivo e aplicação prática. No próximo e último bloco, veremos como transformar esse conhecimento em ação real, criando uma vida extraordinária em todas as áreas. O resumo de uma jornada. Respire fundo e pense em tudo que percorremos até aqui. Você não ouviu apenas um resumo de livro. Você caminhou por uma filosofia capaz de simplificar sua vida e multiplicar seus resultados. Gary Keller e Jay Papasan nos lembram de algo simples, mas profundo. Você não precisa fazer tudo. Precisa fazer a coisa certa. A ideia central. Tudo se resume à pergunta focalizadora. Dedo indicador apontando para a direita: qual é a única coisa que eu posso fazer agora, tal que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? Essa pergunta pode parecer pequena, mas tem o poder de reorganizar sua vida inteira. A vida extraordinária é construída assim. Você identifica sua única coisa. Protege tempo para realizá-la todos os dias. Cria hábitos que sustentam essa prática. Conecta essa rotina a um propósito maior. E, passo a passo, um dia após o outro, você constrói uma vida que não é apenas ocupada, mas extraordinária. A verdade sobre sucesso. Keller nos ensina que sucesso não é sobre força bruta ou jornadas intermináveis. Não é sobre disciplina eterna ou equilíbrio perfeito. Sucesso é sobre foco. Sobre escolher o essencial. Sobre dizer não ao que é trivial. Sobre repetir a ação certa até que ela se torne hábito. O chamado à ação. Então, eu deixo aqui um desafio prático para você, que ouviu este resumo até o fim. Pegue papel e caneta. Escreva sua única coisa para hoje. Bloqueie tempo no seu calendário para realizá-la. Repita isso amanhã. E depois. E no próximo dia. Se você fizer isso consistentemente, estará derrubando dominós invisíveis que, cedo ou tarde, transformarão sua vida inteira. O legado da única coisa. Lembre-se, a vida é curta. E se você tentar abraçar tudo, pode terminar sem realizar nada de impacto. Mas se escolher sua única coisa, todos os dias, criará um legado. Um corpo saudável. Uma carreira próspera. Relacionamentos fortes. Uma vida com propósito. A frase final. Gary Keller resume de forma brilhante. O sucesso é alcançado fazendo a coisa certa, não fazendo todas as coisas. Que a partir de hoje você escolha viver não na correria do trivial, mas na clareza do essencial. Não no excesso, mas no foco. Não em todas as direções, mas na única direção que realmente importa. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.